Fala galera, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente vai aprender um dos últimos, pré-socráticos, ok? O Zenão de Eleia. Se liga no pensamento desse cara. Bom, inicialmente, o Zenão de Eleia tem um pensamento muito vasto, tá, galera? Ele não tem nos nossos livros didáticos, assim. Geralmente ele aparece nos livros de física. Por que eu estou colocando o livro de física, né? É um pensador que vai negar, por exemplo, vai refutar a ideia de movimento, a ideia de multiplicidade. Por isso eu coloquei aí que ele é muito importante dentro do aspecto, né, da área do conhecimento da física. Como nós estamos estudando os pensadores da physis, da natureza, ou seja, do mundo físico, da física, eu tenho que mencionar o Zenão de Eleia, a gente precisa conhecer ele, tá ok? Então ele nasceu em Eleia, tá? A cidade dele, 489, e morreu em 430 a.C. Apesar de ele ser um grande pensador pré-socrático, né? Ele vai desenvolver a ideia de dialética, que depois nós vamos ter um vídeo especialmente falando sobre a dialética, mas para a gente entender a dialética a gente precisa de mais elementos aqui para formar essa ideia, né, interessante da dialética aí. Olha só, ele traz pra gente alguns paradoxos super famosos, né, que você já pode ter conhecido em algum momento aí dos seus estudos, porque são paradoxos, são aquelas ideias que entram em contradição, né, mas vamos ver como é que ele nega, né, o pensamento. Ele tem, gente, 5 argumentos, tá? 5 argumentos, 3 que refutam o movimento e 2 que refutam a multiplicidade das coisas. Vamos conhecer só os do movimento. Porque os da multiplicidade eu vou deixar para vocês, para quem tiver interesse, lá no meu blog, no blog Pensar, ok? Eu vou deixar na descrição aqui, aí eu deixo tudo lá escrito para vocês. Mas só para a gente nessa videoaula não ficar muito grande, não ficar complexa, eu vou colocar aqui só o primeiro argumento, tá ok? Então, o primeiro momento, então, o que é o primeiro argumento? O argumento, o paradoxo da dicotomia, o argumento que vai negar o movimento, tá? E o que ele diz então? Ele fala assim, olha, movendo-se de um ponto de partida, né? Movemos, então, de um ponto de partida, olha lá, A indo para B, um corpo pode alcançar a meta estabelecida, de A e B, beleza. Então, A e B, de A para B é um recorte de um ponto enorme, não é verdade? Então você estabelece, eu vou de A para B, beleza. Então você alcançou a meta lá. No entanto, isso não é possível. Por que ele vai falar isso? Olha, ele vai continuar falando o seguinte, olha, com efeito, antes de alcançar a meta, tal corpo deveria percorrer a metade do caminho que deve percorrer. Então vamos parar por aí. Olha só, metade do caminho que deve percorrer. Beleza. De A para B você tem C, é metade do caminho. Vou continuar a leitura para não complicar, tá? Então, continuando, ó. No entanto, isso não é possível. Com efeito, antes de alcançar a meta, tal corpo deveria percorrer a metade do caminho que deve percorrer. E antes disso, a metade da metade. E antes, a metade da metade da metade. E assim por diante, ao infinito. A metade da metade nunca chega a zero. Ok? Olha só, o que ele quer dizer com isso, né? Vamos aumentar aqui a nossa imagem. Se a gente fizer um trajeto, né, colocar uma meta, olha, eu vou daqui de Belo Horizonte, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, para a cidade do Rio de Janeiro. Então você tem aí um destino, de A para B. Beleza. Aí vamos imaginar que a metade do caminho está ali perto de Juiz de Fora, né? Minas Gerais, que seria metade do caminho. Não é bem a metade, mas só para a gente conhecer aqui, falar como exemplo, né? Então, se ele andou de A para B, né, ele teve que atingir C primeiro, que é a metade da metade. Ah, mas vamos imaginar que D é a metade de A para C, não é verdade? Então, para ele chegar em C, ele vai ter que andar de A até D primeiro, que é a metade. Não é verdade? Bom, se ele chegou até a metade, ele vai ter que andar de A até E primeiro. Por quê? Porque E é a metade
entre A e D. Bom, ele teria que chegar, antes de atingir D em E, não é verdade? Mas ele teria que chegar num outro ponto que a gente vai colocar como F aqui, e não está aqui como F, só para deixar em aberto, porque o ponto de A a E, ele tem que atingir F. Não é verdade? Que é a metade de E. Ou seja, de acordo com Zenão de Eleia, é muito difícil esse camarada, né, esse corpo, essa pessoa, sair de A para B. Né? Então, olha só, sempre que ele sai de um ponto a outro, a gente tem aí, de certa maneira, a metade da metade e há uma dicotomia. Tudo, então, vai ter uma divisão, vai ter um meio. Até chegar um momento que ele fala, né, que o destino nunca chega a zero, ou seja, é possível que você não tenha saído do ponto de A para B, se a gente for fazer isso, ok? Essa divisão. Parece absurdo, né? Mas quando o Zenão fala isso, gente, é muito interessante a gente pensar que sempre que a gente escolhe um caminho, vai aparecer a metade dele primeiro. E essa metade do caminho, né, ela vai ter uma outra metade. E essa outra metade do caminho vai ter uma metade. E outra metade do caminho vai ter uma outra metade. E a metade desse caminho vai ter uma outra metade. De tal maneira que o indivíduo não vai sair do lugar. Ok? E apesar de confuso, né, ele vai falar que ela nunca chega a zero. Ou seja, sempre vai ter a metade da metade da metade da metade infinitamente aí. Isso é muito estranho, paradoxo, mas é muito utilizado para os físicos, porque ele está negando a ideia de movimento, igual a gente entende, né? Mas eles também não sabem o que é o movimento. E outra observação importante que eu ia falar para vocês, quando fala Zeno ou Zenon, tá? É o nome de Zenão em grego, tá, gente? Zenon. Aí a gente traduziu em português por Zenão, mas lembra que é Zenon, ok? O nome dele. Vamos ver o segundo argumento? O segundo argumento é mais interessante e também mais famoso, que é o paradoxo de Aquiles, né? O paradoxo do veloz Aquiles, né? Que é essa argumentação muito interessante, que diz o seguinte: olha só, Aquiles, né, é conhecido por ser um grande corredor aí, né? E ele aposta a corrida com a tartaruga. Acho que eu escrevi a historinha aqui do outro lado, ó. Isso. Então, dizia Zenão, o que Zenão diz? Ó, se na corrida a tartaruga saísse à frente de Aquiles, para alcançá-la, ele precisaria percorrer uma distância superior à metade da distância inicial que os separava no começo da competição. Entretanto, como a tartaruga ela continua-se, né? Tá faltando um si aqui, ó, se locomovendo, essa distância, por menor que fosse, teria se ampliado. Aquiles deveria percorrer, então, mais da metade dessa nova distância. A tartaruga, contudo, continuaria se movendo. E a tarefa de Aquiles se repetiria, né, ao infinito, pois o espaço pode ser dividido entre infinitos pontos. Então vamos voltar lá na imagem, olha só. O que ele quer dizer com isso, né? Na história a gente sabe, né? Aquiles posta corrida com a tartaruga e a tartaruga vai andando, Aquiles, né, no caminho ele para, descansa, depois vai correndo. Muitas vezes colocam, né? Você conhece essa história aí com a metáfora do coelho, né? Do coelho, da lebre e da tartaruga. Mas o que acontece? O que Zenão está falando, né? Se a tartaruga ela está num movimento constante, andando constantemente, é possível, mesmo se Aquiles correr, quando ele chegar no ponto que a tartaruga está aqui, ela já não vai estar mais aqui, ela vai estar um ponto à frente. E quando ele chegar nesse ponto à frente de novo, ela não vai estar aqui, ela vai estar mais um ponto à frente. Então, de tal maneira que Aquiles nunca vai atingir a tartaruga, por mais veloz que ele seja, ok? Que a gente sabe que é uma ideia totalmente equivocada na física, né? Mas é interessante ele falar disso porque, de acordo com ele, se a gente levar pela lógica da observação,
ele nunca vai atingir ela. Se a gente usar só, né, a observação e usar o raciocínio lógico aqui, né, a gente vai perceber que a tartaruga sempre vai estar na frente. E olha só, eu trouxe um gráfico interessante mostrando o Aquiles aqui, a tartaruga, né? Deixa eu voltar aqui para. Opa, aqui, ó. Então o primeiro passo é esse aqui, ó. Aquiles tentando atingir a tartaruga, tá? Vamos voltar aqui de novo pra gente ver, ó. Vamos lá. Aquiles sai do ponto 1 tentando alcançar. Olha o movimento, ó. Nunca ele vai alcançar, ela vai chegar sempre, ela vai chegar primeiro, ok? Olha só o passo do Aquiles, passa a tartaruga. Passo do Aquiles, passa a tartaruga. Então, assim por diante. Vamos mais um? O terceiro e último, né, argumento, que é o da flecha. Eu achei esse interessante, mas ele se parece com o primeiro. Qual que é o argumento da flecha, né? Se a gente considerar aí que alguém solte uma flecha em um determinado ponto, ela vai andar, ela vai se mover, ok? Em cada instante, ela está ocupando um espaço igual a si mesma. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então imagina, esse aqui não vai mexer não, tá, gente? Essa flecha tem aqui 2 metros para se locomover. Então cada lugar que ela passou por um espaço, ok? Até atingir o alvo, até acertar o alvo, não é verdade? Então olha só, para que essa flecha saia do ponto A e atinja o ponto B, ela vai ocupar espaços. De tal maneira, se a gente for contar o que ela andou nesses espaços, né, os espaços entre o espaço da flecha, é 0. Ou seja, então a flecha não fez movimento nenhum. Por quê? Porque, inicialmente, né, o movimento da flecha, ele vai falar o seguinte, que a flecha ocupa um espaço idêntico ao que era dela, né? Mas aquilo que se ocupa um espaço idêntico está em repouso. Então, se a flecha está em repouso, em cada um dos instantes, deve estar também na totalidade, na soma de todos os instantes. Então, gente, voltando lá no casinho, né? O paradoxo da flecha, super interessante, ó. A flecha que se move e que em cada instante ocupa um espaço igual a si mesma, não se move, posto que nada se move em um instante. Mas o que não se move está parado, posto que tudo ou se mova ou está parado, então a flecha que se move, enquanto se move, está parada durante todo o tempo da translação. Parece loucura, ok? Mas os gregos ficaram admirados com essa ideia do paradoxo do Zenão. Ele é um dos pensadores mais mencionados aí, ok? Um dos pensadores que usa da argumentação para tentar convencer de que não houve, por exemplo, o movimento. Foi muito bem aceito durante muito tempo, mas Aristóteles vai refutá-lo, outros pensadores vão refutá-lo, ok? E a gente para a nossa aula por aqui. Galera, eu vou deixar para vocês lá no nosso Magno Sol, no meu blog também, alguns textos sobre a filosofia, né, do Zenão, conforme prometido. O link vai estar aí para vocês acessarem, tá ok? E peço para vocês darem um joinha aí e seguir o nosso canal aqui. Quanto mais seguidores, mais empolgado o Leozão fica para fazer outras aulas, ok? Um beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Valeu!